Olá, estamos aqui em mais um programa Mulheres, hoje com um convidado especial para esse nosso bate-papo, comigo e com a Jana, né, Jana? Bom te ver. Bom. Que é o Oniro Camilo. E o Oniro hoje literalmente vestindo a camiseta da entidade a qual ele representa, que nada mais é do que o nosso Sindicato dos Mineiros, né? E a gente tem um orgulho muito grande de falar nessa agremiação, porque representa o que para nós é muito importante, não só para nós butiaenses, como para todos nós que somos oriundos da região carbonífera, né? Visto que o carvão, ele foi o responsável e ainda é, né, pela manutenção das nossas cidades, pela fundação, pela criação, pela ampliação, e que vem lutando aí a duras penas, como a gente vai poder hoje ter a oportunidade de conversar. Então, Oniro, muito obrigada por ter atendido tão rapidamente o nosso convite. Oniro sempre disposto a falar e fala muito bem com propriedade sobre a mineração. Que bom, né, Jana? E hoje nós vamos ter uma aula aqui novamente de história. Seja bem-vindo. E conta pra gente um pouquinho da história aí do sindicato, como é que funciona. Conta pra nós um pouquinho. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma satisfação muito grande para a gente estar aqui falando no programa de vocês, mas também falando um pouco do Sindicato Mineiro, falando um pouco da nossa região carbonífera aqui, principalmente aí das coisas que ao longo dos anos aconteceram com a nossa entidade. Ela teve altos e baixos, mas também tem pessoas que se destacaram na nossa categoria aí, que ocuparam cargos de prefeito, vereadores e diversos cargos também em outras entidades que nasceram de dentro do Sindicato dos Mineiros. A ideia hoje é fazer um bate-bola com vocês aí e trazer um pouco dessa informação para a nossa comunidade, já que o carvão na nossa região aqui foi descoberto em 1800 e lá vai pedrada, ou seja, 1886, nos dados que a gente tem aí. Em 1876 já tinha também um movimento em Arroio dos Ratos, onde foi descoberto o carvão e que foi levado uma pedra de carvão para a Alemanha para ser feita análise nesse carvão, para ver se tinha utilidade, e graças a Deus teve, tanto é que hoje a gente está aqui conversando sobre mineração graças a essa pedra de carvão que foi para a Alemanha para ser feita análise. Então, a história, falar no sindicato, falar do carvão, é basicamente falar da história da nossa região carbonífera, já que o nosso sindicato, para começar, o nome dele hoje é Sindicato Mineiro, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão, Ouro e Cal e Calcário da região Centro-Sul do estado do Rio Grande do Sul. Mas lá na sua fundação, lá no seu início, era Sindicato dos Mineiros, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração de Carvão de São Jerônimo, porque Butiá não existia, Arroio dos Ratos não existia, Minas do Leão não existia, então era São Jerônimo. As minas da nossa região carbonífera, todas dentro do município de São Jerônimo. Então já começa aí a primeira, fala em São Jerônimo, Sindicato Mineiro de São Jerônimo, não. Hoje é, mas era, tudo era. Então a gente tem que fazer essa explicação. Então é importante a gente falar nisso, lembrar das dificuldades que o nosso sindicato teve, que a nossa categoria teve em fundar o sindicato. Porque a primeira movimentação dos trabalhadores para criar uma entidade, criar uma agremiação para se defender e buscar unir os trabalhadores foi em 1917. Houve uma movimentação entre a categoria em 17 para que houvesse então uma entidade que os representasse, e na época, os patrões da época, os donos das minas na época, pegaram esses trabalhadores mineiros que estavam fazendo essa mobilização e exportaram ele da região, ou seja, demitiram e mandaram embora. Olha, aqui vocês não são bem-vindos, não queremos vocês aqui, vocês são agitadores. E aí o pessoal acabou tendo que ir embora. Em 1927, de novo, houve uma movimentação, uma nova tentativa
E aconteceu a mesma coisa por parte das empresas, ou seja, os trabalhadores foram convidados, no bom sentido, a se retirar da região carbonífera, porque eles não eram bem-vindos na região e que as empresas não tinham interesse em ter eles aqui. E o pessoal teve que ir embora. Mas, em 1930, com a chegada no Brasil dos imigrantes italianos, da Hungria e de outros países, veio junto também com esses trabalhadores o PCB, ou seja, o PCBão, o antigo PCB do nosso país aqui, veio algumas pessoas já com essa ideologia de esquerda, ideologia anarquistas, e que não aceitavam o cabresto, tanto é que estavam vindo para o Brasil justamente por causa disso. E essas pessoas foram trabalhando dentro da mina e trabalhando a cabeça dos trabalhadores da época. Em 1933, houve uma greve, no mês de janeiro, por falta de pagamento, por falta também do vale carne, porque na época era por vale que se trabalhava, a carne era, em vez de se ir lá com dinheiro no mercado comprar, era um vale que se recebia para lá, até inclusive esse vale estavam atrasados, houve uma greve. E nessa greve houve a possibilidade, então, de um momento propício de se fundar a nossa entidade, o Sindicato dos Mineiros, ou seja, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Carvão de São Jerônimo. E lá foi fundado. Mas o reconhecimento mesmo da nossa entidade enquanto entidade foi se dar em 41. Ou seja, fundou em 33 e as primeiras notícias que se tem dentro do Ministério do Trabalho da fundação do nosso sindicato foi em 1936, ou seja, na época não tinha internet, a coisa era bem mais difícil. Bem mais lento. Aí em 36 chegou os documentos para a fundação do nosso sindicato e a carta do nosso sindicato é de 41, com retroativa então a 27 de janeiro de 33. Então essa foi no primeiro momento assim a dificuldade que a nossa categoria encontrou, e pessoas que tentaram criar o sindicato acabaram sendo excluídas da nossa região, mandadas embora da nossa região. E hoje, o Sindicato dos Mineiros, quando se fala em Sindicato dos Mineiros, a primeira coisa que se fala, foi fundado quando? 33. Mas quando houve a primeira movimentação, até para valorizar essas pessoas que plantaram a primeira sementinha, a gente tem que lembrar de 1917, tem que lembrar de 1927, quando foi plantada a segunda semente, ou seja, deram uma germinada nela, em 33, então, a nossa fundação. Que demorou também, né? Porque tu falou lá em 1800 e alguma coisa, e de repente foi para 1917, olha... Exatamente, todo esse tempo aí as pessoas tiveram a descoberta. Para despertar, né? Para dizer, opa, pera um pouquinho, o que está faltando? É que junto, é que tem uma coisa também, além do despertar, que podia ser um pouquinho mais lento, tem toda uma questão temerosa por trás, né? Que de repente isso explica a demora, essa resistência e essa forma pejorativa como era vista esse movimento. Imagina, Denise, É porque... faltou o vale carne e a pessoa já entra no desespero. Não, e imagina, sempre foi a relação, e até hoje, né, historicamente, a gente tem, infelizmente, muita essa coisa do poder se dar através do poder econômico, né? E as classes menos privilegiadas, digamos assim, se acham sem condições de ter uma voz à altura para disputar esse espaço. Isso é histórico, tem toda uma fundamentação, né, e um porquê de justificar isso. Graças a Deus que as pessoas estão acordando mais para isso, estão, não é perdendo medo, mas enfrentando os seus medos. Né? Mas infelizmente, hoje, nos dias de hoje, 2020, existe toda uma tentativa de retornar 100 anos atrás. Sim. Existe toda uma tentativa das forças políticas, né? dentro do próprio Congresso Nacional, dentro do próprio governo que aí está, de retroagir há 100 anos atrás. Então tudo isso também tem que se... É verdade, e essa tentativa que muito
me assusta é ver ainda correntes que defendem essa tentativa, talvez achando fundamento nisso, né? Quando é uma coisa totalmente às avessas. Você já viu que a coisa hoje Vai pegar fogo. Então, mas é bom que pegue fogo mesmo, porque se nós não tocarmos nesse aspecto, porque todos nós enfrentamos dificuldades, né? E nós precisamos entender que as dificuldades fazem parte da vida, mas que precisam ser vencidas. E é na dificuldade que se cresce. Então fica aí, vai lá, toma uma minha, volta já. Nós vamos continuar. Então, voltando ao segundo bloco do programa Mulheres com a nossa entrevista, e a gente falou lá naquele início, lá no primeiro bloco do programa, que o negócio ia pegar fogo, porque a gente está falando de questões que são questões polêmicas e durante o nosso horário aqui, nosso intervalo, a gente conversou com ele e ele disse para nós assim, eu tenho a solução para isso, eu tenho uma ideia, uma solução para isso. Então, conta para nós qual é essa ideia que tu tem aí. Bom, quando a gente está falando e se falando no movimento sindical, quando se fala nas questões dos direitos sociais, a gente tem que ver, trazer para os dias de hoje o que está acontecendo no nosso país e como é que a gente chegou nesse momento no nosso país. E aí a gente vai a 1988, quando foi então homologada a nossa nova Constituição, a Constituição Cidadã, que veio com diversos direitos sociais para os trabalhadores, para os quilombolas, para as pessoas menos favorecidas, inclusive para aquelas pessoas que direito nenhum tinham, que eram os moradores de ruas que estavam aí com loas, que nada mais é para aquelas pessoas que nada têm e que não têm dinheiro nenhum e que não têm como se sustentar, tem loas para dar proteção para essas pessoas. Pois bem, de 1988 até os dias de hoje, a gente precisa entender que a elite nacional, bancada pelo capital internacional, foi trabalhando dentro do Congresso Nacional e as pessoas não se deram conta disso. E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas até se assustam. Foram trabalhando às margens do Congresso Nacional e elegendo pessoas para destruir a nossa CLT, para destruir a Constituição. E como é que eles fizeram isso? Eles foram inteligentes, porque as pessoas não se deram conta. Eles deram um golpe na nossa Constituição sem ser um golpe militar. Ou seja, um golpe com voto. Eles construíram uma base política nas câmaras de vereadores, dentro das prefeituras, assumiram as assembleias legislativas, chegando também dentro do Congresso Nacional. E a gente se preocupa, e eu tenho essa preocupação, porque desde 1991, quando a gente começou a conviver dentro do movimento sindical, a gente vinha enxergando isso e falando isso. Tanto é que desde 97 a gente vem alertando a nossa categoria e vem fazendo esse trabalho dentro do Sindicato dos Mineiros, mas não só com o Sindicato Mineiro, mas também nos movimentos sociais, alertando. Tudo isso que aconteceu de 2016 para cá, quem lembra dos movimentos aqui no Mutiá no dia 1º de maio, e quem tem acompanhado os atos públicos aqui no Mutiá, não é que a gente tenha bola de cristal, mas tudo isso a gente já tinha avisado. Tudo isso a gente já tinha falado. Por quê? A partir de 88, os partidos políticos de direita enxergaram como tomar conta, destruir a nossa CLT, destruir a nossa Constituição, que era alterando a base política do país. Ou seja, em 88 a base política era social, tinha a tendência mais de esquerda, ser mais paternalista. O que eles tinham que fazer? Destruir isso. Como fazer isso? Assumindo Câmara de Vereadores, assumindo a Assembleia Legislativa, até que chegasse o momento que eles se apoderassem do poder e sem precisar de um golpe militar. E foi exatamente o que aconteceu, e tudo isso a gente vinha alertando desde 2013, quando a gente assumiu o sindicato, a gente vinha alertando isso. Gente, nós vamos perder a nossa CLT. Gente, a gente vai perder a nossa Previdência Social. E as pessoas não acreditavam nisso. Tanto que o primeiro ato público que a gente fez aqui em Mutiá dizia, olha, um bando de louco, é meia dúzia de doido na rua, são subversivos, falando o que não sabe e o que não conhece. Pois bem,
De 88 para cá, os trabalhadores, por todos os governos que passaram, perderam direitos. Ou seja, em vez de adquirir direitos, para as classes menos favorecidas, foram perdendo direito, foram te castrando direito. E aí veio de Collor, veio Itamar Franco, veio o próprio Lula a gente perdeu o direito, com a própria Dilma a gente perdeu o direito, mas um momento propício para se apoderarem da reforma trabalhista e fazer a reforma da Previdência foi com a queda da Dilma. Ali foi o momento que eles tinham o povo contra o governo, que aí estava, que era a Dilma, fizeram toda aquela campanha e isso foi ao longo dos anos preparado para derrubarem o governo sem precisar de um golpe. E foi aonde se apoderaram. Tentaram ganhar a eleição, não ganharam, derrubaram a Dilma, prepararam para derrubar a Dilma. Tanto é que não provaram nada contra ela até hoje. Houve falcatrua no governo do PT? Houve sacanagem dentro do governo do PT? Houve, como houve em todos os outros. Nada do que aconteceu no governo do Lula, não estou aqui defendendo o PT, não tem acontecido nos outros. Tanta pedalada que derrubou a Dilma, o próprio Bolsonaro que está aí já deu. E bem maior, os valores bem maiores. Só que, o que fizeram? Primeiro, quando assumiu o Michel Temer, o que ele fez? Primeiro, mexeu que era a terceirização sem limite. Tira direito dos trabalhadores. Já tirou o direito dos trabalhadores. Porque o grande problema era as empresas não podiam terceirizar certas partes das empresas, que a terceirização sem limite deixou, agora pode tudo. Liberou. Pois bem, continuou o trabalho deles, que era a reforma trabalhista. Foi dado esse trabalho. Depois, agora, com o Bolsonaro, a reforma da Previdência. E agora foi criada essa lei nova aí, que era a Portaria 06, que também alterou a aposentadoria, alterou o tempo para a aposentadoria, alterou tudo na vida dos trabalhadores. Uma pergunta, e aí eu pergunto para quem está nos assistindo: quando o Michel Temer assumiu, qual foi o primeiro país que ele visitou? A China. Quem está se apoderando do Brasil? O setor elétrico brasileiro está sendo entregue para quem? Para os chineses. Bolsonaro, quando assumiu, qual foi o primeiro país que ele visitou? Estados Unidos. Quem é que está se apoderando hoje das riquezas do nosso país? O banqueiro. A interesse de quem? Dos Estados Unidos. Então é importante a gente fazer esse trabalho, fazer essa reflexão. Quando se fala isso, a gente não está aqui falando só como sindicato brasileiro, a gente está falando aqui também sobre o movimento sindical nacional, e essa é uma conscientização que tem que ser feita a nível nacional, que para se mudar tudo isso que está aí, se começar hoje, leva no mínimo 30 anos, porque a base começa dentro das câmaras, tem que fazer o inverso. O mesmo trabalho que eles fizeram para tirar isso da gente, a gente tem que começar agora, ou seja, Câmara de Vereadores, Prefeituras, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, para depois chegar então na presidência da República e tomar conta do país com os interesses dos trabalhadores, conforme foi lá em 88, quando a gente conseguiu a nossa Constituição Cidadã. Então é bem complicado, é bem difícil de se fazer isso, clarear as pessoas, levar para as pessoas essa mensagem. Quando se criou, ao longo desses anos, de 88 até hoje, em rede nacional, se criou uma campanha contra a esquerda, porque hoje você é contra, que se manifestar contra esse governo que está aí, tu é taxado de esquerda, automaticamente, tu é de esquerda e petista. Não interessa se tem ficha em qualquer outro partido. Partidos de esquerda tem diversos. Isso é proposital realmente, para não ampliar o debate. Né? Porque no momento que tu restringe, que tu faz esse corte, tu inviabiliza o meio termo. Porque na verdade eu sou muito contra qualquer tipo de radicalismo, né? Porque a gente não pode, a gente corre um risco muito grande em ser radical de ambos os lados, em deixar alguém descoberto, que com certeza vamos ter, né? E por tudo isso aí que o Oniro falou, e nós vamos continuar no próximo bloco, daqui a pouco nós vamos ver gente sendo convidada a se retirar também do nosso país. Do nosso país
aí... Já fomos convidados? Na verdade, já está sendo convidado. Porque a história está se repetindo, né, na verdade, e toda essa luta para não se perder todos esses direitos, e é uma coisa que a gente vai explorar agora nos próximos blocos também, como é conduzir uma entidade com toda essa ameaça, com toda essa situação, com todo esse perfil, né, diferenciado, e também ao mesmo tempo com toda essa comunicação acessível, que isso ajuda também um pouco a quebrar esse monopólio de ideias, né? A gente já volta continuando a mexer nesse vespeiro, que é complicado, mas a gente tem habilidade, né? Vai saber mexer nisso. Estamos de volta no programa Mulheres, conversando com o Onírio Camilo, presidente do Sindicato dos Mineiros, e aqui trabalhando umas questões assim, bem importantes até porque depende muito de como a gente encara essas situações, o futuro, o nosso futuro enquanto cidadão e o nosso futuro enquanto entidade, né? Porque a gente sabe que no nosso país as coisas não são muito fáceis, porque há muitas forças, às vezes, conspirando contra qualquer tentativa de uma organização maior. E isso a gente sabe o porquê, porque o povo ele tem uma força que ele desconhece, muitas vezes, né? Inclusive, Denise, agora falando isso, fez eu pensar assim sobre o que ele falou, né? Existe essa separação de direita e de esquerda, e eu fico pensando assim, não era para ser assim, era para unir todo mundo, para conseguir coisas boas, porque o bem do outro é o bem de todos, né? Então essa separação que eu acredito que enquanto as pessoas não tiverem consciência disso e ficarem batendo nessa tecla de separação, vai sempre existir isso, né? Porque daí é uma disputa. E na verdade não tem que ser uma disputa, isso não é política, né? Isso não é e nunca foi. Quem conhece política, o que é realmente política, né? O que é a política é trabalhar em favor da humanidade. Não fazer isso, isso não é política, né? Então assim, é só meu pequeno comentário, da minha percepção, né? Porque eu não gosto muito de me envolver, mas olhando tudo isso, né, a gente vê que tem muita coisa que tem que mudar, muita consciência as pessoas têm que ter, né, para resgatar esse amor pelo ser humano, pela vida, né, que eu acho que é o mais importante. Não, e com certeza, por que o nosso é um contrassenso? Eu até tinha muita vontade de viajar para o exterior e ter a condição de dialogar com alguém e ouvir a impressão que eles têm do Brasil, porque é muito contrassenso a gente ter um país riquíssimo como o nosso, perdendo essa riqueza. Com riquezas intelectuais, inclusive a gente vê cada vez mais brasileiros destacando na ciência, na tecnologia, né? Enfim, nas artes, em termos ambientais, em termos de natureza, de produção. E como é que pode, né, outros países que não chegam nem próximo ao nosso potencial se desenvolvem muito, né? E realmente essa coisa pequena de interesses, poucos em detrimento da necessidade de muitos, é que nos faz ser tão pequenos e nos faz muitas vezes padecer e perecer. Como foi, Onírio, voltando um pouquinho na história, como é que o movimento sindical conseguiu superar o golpe de 64, por exemplo, né? Naquele momento em que as pessoas, né, não tinham condições de se expressar, eram julgadas, condenadas, e o ônus vem para a família toda, né? Não é só para o profissional. Exatamente. Bom, aí o que aconteceu? Em 64, quando houve o golpe, o DOPS, que era a polícia que cuidava dos subversivos, tinha uma relação de possível, e as pessoas que tinham potencial de gerar alguma reação, ameaça
ao que eles estavam tentando implantar dentro do país. E nessa relação tinha diversos sindicalistas da nossa região, inclusive do Sindicato dos Mineiros. O que foi feito pela diretoria da época, a diretoria do sindicato da época, para não colocar em risco a vida dos diretores e dos familiares dos diretores, pegaram toda aquela documentação e tinha dentro do sindicato e que poderia de alguma forma prejudicar e colocar a vida dessas pessoas em risco, e tudo isso foi jogado ali, encharqueado no Rio de Janeiro. Então tem muita coisa da história do sindicato, documentos importantes do sindicato, que naquela oportunidade se perdeu. Porque vamos criar uma expressão, não foi queima de arquivo, foi afogamento. Foi jogado dentro do Rio Jacuí, justamente porque para não colocar pessoas e famílias em risco. Nós tivemos aqui, inclusive, o plenário do Sindicato dos Mineiros, em homenagem ao mineiro. Esse mineiro foi um preso político, que é o tio Gerino Lucas. O tio Gerino Lucas era um mineiro revoltado, considerado revoltado dentro da mina, mas na realidade ele era o quê? Um defensor dos mais fracos, um defensor daqueles companheiros que não tinham boca para reclamar. Ele reclamava por essas pessoas, porque ele era um patrão de galeria e o grupo dele, ele cuidava, era ele que cuidava do grupo dele e ele que fazia as reclamações daquelas pessoas que Ele era o porta-voz. Isso, ele era o porta-voz daquele grupo e, por consequência, assumiu a liderança de todo o subsolo da mina. E por ele ter essa liderança junto aos seus companheiros, ele foi, pelo DOPS, retirado do meio dos companheiros, porque ele era uma influência negativa para aquilo que ele estava impondo, ou seja, o terror, o medo e assombrando as pessoas. O tio Girino foi uma pessoa que foi levada para a ilha, e lá na ilha sofreu uma série de coisas que quem ouviu ele contar e quem ouviu na época que ele contava que ele podia contar isso, é pena não ter ficado isso registrado. Na época não ter um programa como esse aqui para gravar uma entrevista com ele, conversar com ele, porque ele era uma memória viva e que não se teve a oportunidade de se colocar isso em arquivos e guardar isso. Ele sofreu muito na pele por essa liderança que ele tinha de reclamar os direitos que os trabalhadores tinham. Melhores condições de trabalho embaixo da mina. Então ele fazia essa reclamação e por conta disso ele foi parar no presídio da ilha. Hoje está abandonado, mas está lá, tem um pouco da história do tio Girino lá. Então é uma pessoa que a gente se inspira e se busca muito. O tio Girino, com essa revolta dele, com essa maneira dele ser, ele criou um grupo de revoltados dentro da nossa região aqui. Tanto é que o primeiro processo que houve contra a Previdência Social na região carbonífera foi montado esse processo pelo Dr. Jairo Dornelles, de São Jerônimo, e esse processo era do tio Girino Lucas. Então todas as pessoas hoje que buscam os direitos da Previdência, contra a Previdência, que vão atrás de algum advogado, tem que agradecer o primeiro processo. Quem foi o primeiro processo? Gerino Lucas. Às vezes, o mineiro com o nome de uma entidade pública, o Sindicato do Mineiro. Tem que homenagear quem? Aquela pessoa que tem uma história, que lutou e que construiu alguma coisa e deixou algum legado para os mineiros. Então o plenário Gerino Lucas é uma memória que a gente tem, um respeito, que a gente tem por tudo que ele representou para os mineiros da época. E o nome ali quer dizer o quê? Pense no Gerino Lucas, use o exemplo do Gerino Lucas para que a gente consiga avançar. Que a gente consiga ter outras pessoas com a mesma mentalidade. Não é ser um radical. Quando se fala em radical, às vezes o pessoal radical. Não, radical é ruim. Tanto de direita quanto de esquerda. Tem que ter o meio termo. Agora a gente tem que ter opinião. E eu tenho opinião, e quando a gente vai discutir alguma coisa, eu costumo dizer, eu tenho a minha opinião, agora cabe a ti fazer eu mudar. E para mim mudar, tu tem que me convencer. E esse era o tio Girino. É interessante isso que ele está falando, porque reivindicar, fugiu a palavra, reivindicar condições de trabalho. É a mesma coisa que eu querer contratar uma faxineira
e não entregar para ela um balde, não entregar para ela um sabão, não entregar. Tem alguma coisa muito errada nisso, né? O mínimo que tu pode merecer para te trabalhar é a condição de trabalho. Então, assim, a gente vai para o intervalo e vamos continuar falando sobre isso, né? Porque aqui eles estão representando essa classe, né? De lutar por esses direitos, quando na verdade não precisa haver essa luta, né? A gente teria que, né? Precisa de consciência para que a gente possa ter as coisas mínimas do trabalho, para a dignidade humana. Tá bom, pessoal? Vamos no intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao programa Mulheres hoje falando muito fortemente a respeito da necessidade dos grupos organizados, das conquistas, da garantia dos direitos e nada melhor do que o Sindicato dos Mineiros para exemplificar isso, né? Uma entidade antiguíssima aqui na região. Oniro, quantos anos temos de sindicato? Foi fundado em 33. Teve toda aquela função de demora de reconhecimento e tal, mas enfim, a entidade mais antiga aqui no município. E certamente hoje nós vemos o Oniro aqui apropriado, defendendo, doando o sangue dele, acreditando, porque vive isso, né? E nós tivemos muitas pessoas ao longo desses anos que representaram grandiosamente o sindicato e tem um legado que hoje é o Oniro que está conduzindo. Amanhã a gente não sabe, amanhã no futuro, né? Claro que o Oniro ainda continua conosco. Mas Oniro, fazendo assim, se fosse possível fazer um flashback bem rapidinho, cita alguns nomes importantes nessa trajetória de sindicato, de lá para cá, e que muitas vezes são esquecidas não é o termo, mas não são devidamente citadas pela história, ou por desconhecimento, ou por esquecimento, ou enfim. Vamos fazer uma homenagem, talvez, a essas pessoas que fizeram a história do sindicato. Primeiro a gente tem que ir lá nos nossos fundadores, lá em 1933, que eles criaram uma cartilha do que as pessoas tinham que ter, que tipo de pessoa eles queriam dentro do sindicato. O perfil da pessoa. A pessoa tinha que ser uma pessoa aguerrida, uma pessoa que tivesse o senso de responsabilidade, uma pessoa que fosse, acima de tudo, humana, tinha que ser humana. E também ali são 13 ou 14 itens, que agora no momento que eu não lembro de todos eles, mas tinha que ser uma pessoa também imparcial. Porque mesmo estando à frente de uma entidade, tem um momento que tem que ser imparcial. Bom, eu tenho que ser justo. Eu quero isso, eu quero esse bem, eu quero seguir essa linha de raciocínio numa negociação ou numa luta que eu vou fazer em defesa da minha categoria, mas eu tenho até um limite para mim, pela justiça. Então a pessoa tinha que ser justa. Pois bem, lá quando criaram isso, eles disseram, esse é o tipo de sindicalista que o Sindicato dos Mineiros tem que ter. E deixaram isso registrado. Está lá, esse perfil está registrado. Quando houve lá em 64, o golpe de 64, muitas coisas foram perdidas, mas isso ficou. Então tem dentro do nosso perfil, quando se escolhe, a nossa diretoria, por exemplo, foi criada lá em 91, perdeu 2 eleições, perdeu 91, perdeu 94 para ganhar em 97, justamente porque para a gente não fugir daquilo que tinha sido traçado pelas entidades, pela diretoria que foi fundada, eles traçaram o nosso perfil. Então a gente perdeu 2 eleições, podia ter ganhado se fizesse um conchavo, mas não foi feito conchavo nenhum porque a gente tinha uma ideia. Bom, a nossa ideia é essa aqui, a nossa ideologia é essa aqui, é isso que a gente vai buscar. Pois bem, só que antes disso, antes de 97, teve na frente do nosso sindicato uma pessoa que era o Baratão, Aldo Moreira. Baratão teve 12 anos à frente do nosso sindicato. Ele tornou o nosso sindicato paizão. Ele era um cara que resolvia tudo para os mineiros, ele resolvia as greves, ele negociava, tinha ele os advogados, ele ia lá e negociava. Muitas vezes os mineiros nem sabiam o que estava sendo negociado, mas a palavra do Baratão valia.
porque ele era um cara, era um líder que todo mundo acreditava nele. Até que o desgaste dos 12 anos acabou perdendo a eleição, a reeleição, mas é um cara que deixou um legado. De 12 anos, ninguém fica 12 anos à frente de uma entidade se não tiver uma história. Pois bem. Ainda mais nessa condição que ele ficou, né? De as pessoas nem saberem o que ele está fazendo e assinar E assinava embaixo. Muitas vezes assinava embaixo, nem sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu? De lá para cá houve o Jorge Brandão, que fez essa transposição do Alto Baratão para a diretoria que hoje está aí, que ele fez no meio de campo. Bom, o Jorge Brandão. Depois do Jorge Brandão teve o Dilon de Minas do Leão, que hoje é vereador lá em Minas do Leão. Depois teve o Alceu Magrão, que todos os conhecem aqui, passaram pelo sindicato. E o nosso grupo entrou em oposição a tudo aquilo que o Dilon representava e que o Alceu representava, entrou com o Elemar da Silva Borges, que então foi o divisor de águas de um sindicato fechado, que aí a gente tem que falar do que é uma entidade fechada e um sindicato cidadão. Eles tinham um sindicato fechado, ou seja, negociavam os acordos coletivos com a Copelme, negociavam o acordo coletivo com a CRM, acabou. Agora nós só vamos trabalhar de novo daqui a um ano. Na próxima renovação ficava tudo fechadinho e eu participava de reuniões, algumas coisinhas. Em 97, quando o Elemar entrou, a gente entrou com aquela, um sindicato participativo, um sindicato cidadão. Eu fui incumbido pelo Elemar, que era o presidente, que fazia a parte política, de ser o cara que ia fazer o trabalho junto aos movimentos sociais. Tanto é que antes de ser presidente do Sindicato dos Mineiros, junto com o Elemar e também junto com o Rosalvino, que substituiu o Elemar, eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social aqui no Butiá, fui vice-presidente, depois fui presidente, representando o sindicato, e por ser representante do sindicato, eu representava os usuários dentro do Conselho de Assistência Social, tanto é que se criou em Butiá a Secretaria de Assistência Social por iniciativa do Conselho Municipal de Assistência Social, criado na época pelo prefeito Ademir, que era o prefeito na época aqui em Butiá, em duas tentativas. Na primeira tentativa com o prefeito Ademir, a gente não conseguiu aprovação na Câmara de Vereador, do Conselho da Secretaria de Assistência Social. E depois, com o Fernando Lopes, já como prefeito, a gente conseguiu a criação da Secretaria. Quer dizer, é um legado do Sindicato dos Mineiros à comunidade de Butiá, a Secretaria de Assistência Social, que está aí servindo a nossa comunidade. Quer dizer, é um trabalho que foi feito com essa ideologia, no sindicato participativo, no sindicato cidadão. Como fazer esse mesmo trabalho na gestão de 97 para cá? Nós tínhamos a Comissão Municipal de Emprego aqui em Butiá, que foi criada no governo Oliva, as comissões municipais de emprego, que trazia trazia curso de qualificação. Antes da gente assumir a Comissão Municipal de Emprego representando o sindicato, vinha 3, 4 cursos. Com o mesmo recurso a gente trouxe 19, porque a gente pegou, dividiu esse dinheiro e trouxe mais cursos de qualificação. Mas por quê? Porque a gente estava dentro do sindicato, a gente sabia, bom, eu não preciso ter já 40 costureiras, eu posso ter 20 boas costureiras, que na época cobria o que faltava na nossa cidade. Eu não vou ter emprego para 20, para 40, mas para 20 eu vou ter, eu vou conseguir 20, vai conseguir trabalhar e ganhar dinheiro. Então a gente foi fazendo, foi dessa forma que a gente tirou o nosso sindicato do anonimato, que era um sindicato fechado, de gestão fechada, para o sindicato cidadão que a gente tenta trazer até hoje. Ou seja, trabalhando junto aos conselhos municipais, a gente tem representante, junto às comissões que se criam em Butiá, e também de dentro do Sindicato dos Mineiros se criou também outras entidades, como o Grupo Coração do Mineiro, que tem uma história aqui em Butiá, que é coordenado pela doutora Andréa Almeida. De dentro do Sindicato dos Mineiros nasceu a UMOSIC, e depois no próximo bloco eu gostaria de dar como é que nasceu a UMOSIC. Tem a UMOSIC aí prestando serviço para a nossa comunidade, fazendo trabalho de solidariedade, fazendo trabalho de luta. Mas como é que surgiu a UMOSIC? De onde é que veio a UMOSIC? No próximo bloco a gente vai estar contando tudo isso, como é que surgiu a UMOSIC, que hoje teve aí disputando a mais bela comunitária do estado do Rio Grande do Sul, já disputou, foi a São Borja, foi a Vacaria, andou pelo estado todo aí,
representando a nossa cidade. Então são coisas importantes, eu acho que são assuntos importantes que no próximo bloco a gente vai estar comentando sobre a União do Movimento Sindical e Comunitário, que também surgiu dentro do sindicato também. Ah, vocês estão aí de queijo caído? Não, mas é isso mesmo. E o mais legal de tudo isso é saber o quanto serve de lição que o trabalho, quando ele é conduzido e ele agrega, ele abre possibilidades e a coisa vai se expandindo, de forma que o Sindicato dos Mineiros hoje já tem uma perspectiva e um formato, claro, sem abandonar suas bases originais, mas o quanto ele está servindo a comunidade. E é esse o foco que a gente percebe, toda entidade, o que ela quer, servir e ser útil. A gente já volta, vai lá tomar aguinha e vem rapidinho, hein? Nós vamos começar. Então, voltando ao programa Mulheres, com a nossa entrevista com o Aniro. E, por incrível que pareça, Aniro, meu pai, ele participava dos sindicatos e ele fez muita greve. E nós passamos por muita dificuldade quando nós éramos crianças, porque o que acontecia? Saía em jornal, era demitido, né? E aí a gente custava a depois o pai pegar um emprego e tudo mais, né? E a Denise estava falando anteriormente na questão de o sindicato abrir, o sindicato aberto, né? E começou a falar sobre a questão da MOSIC, né? Agregar até para a sobrevivência e para o crescimento, para servir, como a Denise vinha falando, né? Servir a comunidade. Fala um pouquinho mais sobre isso para nós. Pois então, nós em 2003 foi criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso uma lei, que era uma lei que extinguia a partir de 2003 a CCC, que era a Conta Comum de Combustível, que era o imposto que era cobrado nas contas de luz, são centavos, que eram cobrados na conta de luz de todo brasileiro, para subsidiar as empresas que trabalhavam com carvão e que compravam carvão e, através desse carvão, gerava energia. Pois bem, criada essa lei, então, pelo presidente Fernando Henrique, chegou 2003, janeiro de 2003, foi desligada a usina de São Jerônimo, usina de Charqueada, as usinas de Candiota e as usinas também lá de Santa Catarina. Param tudo. O que significava? Significava que os mineiros seriam demitidos, porque dessa lei ela dizia que a partir de 1º de janeiro de 2003, toda a usina carvão iria, essa conta comum de combustível reduziria 25%, até zerar em 2006. Pois bem, foi feita uma correria, foi um auê no segmento do carvão dentro do nosso país, Paraná, Santa Catarina e nós aqui do Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu, através da boa relação que a gente tinha com o senador Paulo Paim e também na época era senador já, mas também com o Henrique Fontana, a gente conseguiu uma reunião com a presidente, na época não era presidente, era ministra de Minas e Energia, a Dilma Rousseff. E a gente levou para ela a preocupação da nossa região com tudo que estava acontecendo, e ela dizia, é uma lei e eu tenho que cumprir. Mas vamos fazer o seguinte, vamos buscar uma negociação na Eletrobras, isso em janeiro de 2003, vamos buscar uma negociação na Eletrobras, vamos alterar essa legislação aí, e esse ano a gente ainda segura. Ou seja, ela jogou de 2013 para 2007 o fechamento das minas, ou buscava-se uma alternativa. Deu um fôlego. Deu um fôlego. Pois bem, nesse período eu era pré-candidato a presidente do sindicato, não era o presidente do sindicato ainda, mas já era a linha de frente da nossa entidade, junto com o presidente do sindicato, a gente buscou ajuda dentro da Assembleia Legislativa, entramos com diversos pedidos na Assembleia Legislativa de uma audiência pública que viesse discutir esse tema e unir Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois bem, chegou abril, eu assumi, ganhei a eleição, não teve chapa contrária, fui empossado em junho. Em junho eu voltei na Assembleia Legislativa, tinha dentro do gabinete do deputado Adão Vila Verde um pedido de audiência pública para a nossa região que não se consumava.
Eu liberei para todos, entrei com ofício em todos os gabinetes dentro da Assembleia Legislativa, pedindo uma audiência pública para a gente discutir esse tema a nível nacional, não só como região do Baixo Jacuí ou Estado do Rio Grande do Sul. Queria Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todo mundo junto, que a gente fizesse uma audiência pública. Tem mais força. A deputada Jussara Coni tinha uma comissão que estava discutindo a questão da fase C da Candiota, que era a Comissão de Representação Externa para Assuntos Carvão do Rio Grande do Sul. Ela abraçou. Só que ela me chamou no gabinete dela e me disse: Olívio, eu tenho uma data, e é nessa data, dia 7, que é uma data histórica para o Sindicato Negro, dia 7 de agosto de 2003, eu quero essa audiência pública lá em Mutiara. Agora, como é que vai colocar a gente lá? Te vira. O problema é teu, não é meu. Pô, eu estou vindo de Porto Alegre para cá, eu digo, o que eu vou fazer? 14 dias tu não consegue mobilizar uma cidade, tu não consegue mobilizar muitas vezes um bairro, quanto mais uma região e 3 estados. Como é que eu vou fazer isso? E vinha pensando, como eu tenho amizade com o movimento sindical através, e aí a importância do Sindicato Cidadão, através dos conselhos, tinha outros representantes de outros sindicatos, eu vim de lá, nem cheguei no meu sindicato, fui direto no Sindicato da Madeira. Telmo, eu preciso da tua ajuda, que eu tenho uma audiência pública no dia 14 e eu preciso colocar gente lá, eu preciso da tua ajuda. Fui na UBAN, que na época era a União das Associações de Bairro, aqui, que era o Pedro Olichés, o presidente. Fui no Pedro, eu preciso que as associações me abracem, e que abrace o sindicato, porque eu preciso colocar gente nessa audiência pública lá. Fui no Simbu, no Chuleta e na Aninha, e pedi, pelo amor de Deus, me ajuda. Vieram, todo mundo assumiu me ajudar. Fui para a charqueada do Sindicato Metalúrgico, fui para o Sindicato da Construção Civil em Guaíba, consegui nessa uma semana fazer toda essa correria. Fui para as escolas, pedi apoio. Chega o dia da audiência pública, dia 7, e aí isso é importante, essa data. Chegou no dia 7, eu estou na minha sala, o estresse era tão grande, e a preocupação era tão grande que a minha sala fez isso. A sala balançou. Digo, não, está dando um terremoto, mas não era. Era o estresse que eu estava, que a minha vista chegou a fazer assim, o pai e o marido. Na hora de abrir a audiência pública, não pode acontecer isso agora. Fomos para a audiência pública, pegando a assinatura na entrada, 1.200 pessoas nesse dia. Representante de Paraná, Aonde que ocorreu? no ginásio Rude Raguzzi. 1.200 pessoas com representante do Ministério de Minas e Energia, causa é nobre, representantes da Eletrobras, representante do governo do Estado, representante de todas as empresas da cadeia produtiva de Santa Catarina, de Candiota e também a Copel e a CRM, e diversos deputados e senadores aqui presentes, e também, claro, secretário de Estado e associação de moradores, tanto é que a mesa tinha mais de 70 pessoas. Porque daí as pessoas, tu divulgou para essas pessoas entrarem em contato com outras pessoas. E aí foi o ela. Bom, feita essa audiência pública, daí saiu a CDE, que é a lei que está vigente hoje até 2027. Foi criada, então, pelo governo Lula, a lei que criou a CDE, que é Conta de Desenvolvimento Energético do nosso país, que está vigorando hoje. Foi feito decreto, foi feito portaria, tudo para adequar essa lei para que a fase C de Candiota hoje estivesse operando, que ela não existia, era só um projeto que estava no papel, hoje ela está funcionando. Santa Catarina está funcionando hoje graças a esse trabalho e essa audiência pública que foi feita aqui em Mutiara. E daí nasceu, a gente gostou desse desafio, nasceu a União do Movimento Sindical e Comunitário, que hoje faz esse trabalho social tão bonito aqui em Mutiara, onde é campanha de cadeira de roda, campanha para remédio, é campanha da tampinha legal, são diversas campanhas que foram feitas aí, unindo a sociedade civil organizada, unindo o movimento sindical, unindo a imprensa, unindo os políticos da região carbonífera, em defesa do carvão, em defesa da madeira também, que a gente teve uma luta da madeira que foi feita nesse mesmo período que a União do Movimento Sindical abraçou, e esse trabalho todo que é feito hoje nos pedágios solidários, sempre em benefício de uma ou outra pessoa que esteja passando por dificuldade. Então esse é o legado do Sindicato dos Mineiros, como a gente tenta criar e tenta passar para as pessoas, é um sindicato cidadão,
feito por cidadão para cidadão. Isso que a gente tenta fazer. E é uma lição para todos nós, né? Realmente a força, né, e o entusiasmo que o Oniro fala A cadeira não parou quieta, né? isso é muito bacana e com certeza em todas essas fases eu tenho certeza que o Oniro passou muitos momentos de dificuldade, muitos momentos de dúvida, Fome, sede, de sono. se repensar, né? Às vezes de se sentir até um lutador meio solitário, porque às vezes quando a gente está muito imbuído, a gente até às vezes fica descrente de algumas coisas, até mesmo do ser humano muitas vezes, porque nem todos são imbuídos da mesma causa. Mas ao mesmo tempo, quando a gente acredita, a força do exemplo alavanca todo o resto. Eu costumo dizer, e é uma frase que eu sempre uso e as pessoas às vezes não entendem por quê, eu costumo dizer o seguinte: o dono do porco segura na cabeça. E o primeiro a botar o peito na água é o responsável por aquilo que ele está buscando. Então é o primeiro a lutar por isso. E a frase eu sempre encerro: vamos que vamos. Tem que ir. Foi muito bom, a gente agradece e a gente lamenta ter passado tão rápido, né, ter tão pouco tempo para falar sobre essa questão social de mobilização e de crença, que é o que nos move, que no momento em que a gente deixar de acreditar nas coisas, a gente pega a bolsinha da gente, né, e está na hora de ir embora. Enquanto a gente ainda acreditar, vale sempre a pena lutar, né, Jana? É verdade. E a gente encerra o programa de hoje e diz para o Oniro vir umas próximas vezes aí falar, continuar esse assunto que dá muito pano para manga. E hoje exemplo, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e encerro. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então. Vamos que vamos.